Exclusiva. Jornal da Fã. Entrevista. Dissertação apresentada na Universidade Federal de Sergipe com foco em estudos em duas figuras públicas. Mas muito mais do que elas, a questão da participação das mulheres na política, Heloísa. Bom dia, bem-vinda aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a audiência da Rede Fã. Bom dia à equipe aqui da gloriosa emissora. O que é que lhe motivou a esse estudo? Primeiro, a minha própria condição de mulher e o meu trabalho ao longo da vida nessa área da política, Narciso. Em 2020, eu acompanhei, como eu fazia desde do período em que eu trabalhava com Marcelo Deda, grupo de focus group, que são qualitativas, né? De todas as faixas etárias e perfil socioeconômico, em janeiro. Janeiro é, digamos, o começo do ano e o momento em que as campanhas elas se organizam. E a gente faz esse tipo de sondagem para ver quais são as tendências para aquele ano. E eu fiquei intrigada com a maneira como a imagem da então pré-candidata Daniele Garcia aparecia em todos os grupos. Como eu estava fazendo uma disciplina isolada, eu ainda não tinha pré-projeto, eu resolvi olhar mais atentamente aquela sucessão municipal. E aí, no momento em que eu vejo outra delegada e depois outra, né, entrando naquela disputa, eu disse, opa, eu acredito que aqui nós temos um fenômeno. E aí, juntando a questão da ciência política com a comunicação, eu resolvi transformar num pré-projeto que foi aprovado pela universidade no final daquele ano, estudar as estratégias de comunicação das duas candidaturas. A princípio, o foco era mais a delegada Daniele, porque eu também tinha o intuito, e como realmente se materializou, de estudar os efeitos do lavajatismo e daquela onda de judicialização da política no processo eleitoral sergipano. Mas depois, com a chegada de Catarina e o fato das duas candidaturas terem, de certa maneira, mobilizado a atenção do eleitorado, acabou que elas viraram as personagens principais ou o objeto de estudo propriamente dito. Na sua avaliação, digamos assim, nas conclusões do seu estudo, naquele pleito de 2020, Daniele que aparecia como um fenômeno, como você própria colocou, que erros de comunicação ela cometeu ou não foram esses erros os fundamentais para uma derrota? Ou pelo fato de ter conseguido chegar a um segundo turno numa primeira disputa, você avalia que ela se saiu sagrada ali daquele pleito? Olha só, Narciso, primeiro é importante a gente registrar aqui, porque você também é um observador dessa cena política, como, né, profissional de comunicação, é que o fenômeno em si de agentes da segurança pública passou a fazer parte de maneira significativa do universo da política brasileira a partir de 2018. Perfeito. Nós tivemos reflexos, portanto, disso no Brasil inteiro, até pela própria... Aqui a gente teve um delegado que se tornou senador da República, ele próprio um outsider, Perfeito. O senador Alessandro Vieira. E a própria candidatura de Daniele, ela foi forjada nesse ambiente, ainda com esse reflexo. O que ocorre? Primeiro ponto que eu acho que é importante, e eu quero, inclusive, aproveitar a sua audiência para dizer que esse estudo, assim que homologado pela universidade, porque foi aprovado na sexta-feira, mas eu quero transformar numa publicação e deixá-lo disponível para a população até no ano eleitoral, que é o ano que vem. Primeiro, é que a chegada de Catarina, ela vem também responder a essa questão específica da presença de agentes de segurança. E nós temos aí, portanto, dois elementos que se cruzam, a mulher e a delegada. Segundo, houve, no caso da estratégia de comunicação de Daniele Garcia, uma intensificação do papel de agente de segurança. O que eu vou dizer aqui não é o que Heloísa acha, é primeiro o que eu analisei a partir do objeto exploratório dos próprios produtos de comunicação. O outro é que tanto ela quanto o seu estrategista, em entrevistas em profundidade, porque isso que eu estou fazendo aqui
eu estou conversando com você. Perfeito. Mas isso, do ponto de vista da comunicação, é uma entrevista. Na área acadêmica, a gente faz entrevistas em profundidade. A gente senta com tranquilidade, a gente tem tempo para isso. Eu elaboro, a partir de estudos prévios, um questionário e eu converso com o meu objeto. Eu conversei com Catarina, eu conversei com Daniele, eu conversei longamente com Carlos Cauê, eu conversei longamente com João Carlos Lima. Tanto João Carlos Lima quanto Daniele Garcia, isso está registrado, é objeto de estudo. Eles afirmam que houve um erro na estratégia, porque eles evidenciaram mais o aspecto da delegada e não a figura de Daniele na sua complexidade, inclusive o fato dela ser uma mulher dentro do sistema de segurança público de Sergipe. Inclusive, eu recordo de algumas peças iniciais da campanha em que ela aparecia, reforçando um pouco aquela posição, foi bastante criticada por aquelas peças de marketing ali naquele momento. Então, tá claro, tá caracterizado de que Catarina Feitosa, naquele pleito, foi efetivamente uma estratégia para equilibrar aquele discurso que vinha para cima de combate à corrupção. E eu acho que assim, a gente precisa também dizer que foi uma estratégia muito inteligente, porque, primeiro, que é algo que eu acho que a gente precisa debater em 2024. Existia um clamor. Essa palavra clamor, ela está na fala do estrategista de Edivaldo Nogueira e Catarina, ela está na fala da própria Daniele Garcia. Clamor por uma mulher. Significa que a população aracajuana já tem essa relação com a figura feminina há algum tempo. Então, a presença da vice é dito como uma necessidade. Por quê? Porque nós tínhamos uma mulher com força para disputar com o incumbente Edivaldo Nogueira, que era o candidato à reeleição. Então, aquele nome de Daniele levou o agrupamento a escolher primeiro uma mulher e depois uma mulher da segurança para dialogar com os dados que mostravam que havia um reflexo da eleição do ex-presidente Bolsonaro no processo da eleição de 2020. A questão da segurança pública continuava sendo uma pauta importante e precisaria, portanto... E aí é tão inteligente a estratégia que foi buscar alguém na mesma posição que a delegada Daniele, que é a Catarina. E assim, ambas entendem isso, viu, Narciso? É importante você... Assim, a gente está claro isso, inclusive textualmente, eu coloco isso, que assim, elas entendem isso e sabem que Catarina foi, de certa maneira, um contraponto à figura, né, de Daniele Garcia. Essa escolha, pelo que você pôde conversar com esses personagens, essa escolha, ela se deu... com a anuência de Catarina, foi Cauê o influenciador, houve aquela questão política ali, Belivaldo, Fábio Mitidieri, como é que chega primeiro, quando a gente vai fazer um retrospecto disso aí, o primeiro a falar sobre a possibilidade de ter uma delegada e citar então, chefe da polícia, porque é importante deixar claro que ela estava no topo, né? Ela estava no topo da cadeia. Foi Jackson Barreto. Segundo o estrategista, segundo nosso amigo Carlos Cauê. Foi faro de Jackson. Foi. E aí, no segundo momento... É um homem que entende Aracaju como poucos, né? Se estabeleceu uma disputa, né? Digamos, do jeito que a gente está vendo hoje, nomes de um mesmo agrupamento aparecem. A gente teve isso o ano passado, né, também, e tivemos em 2020 com o hoje secretário da Casa Civil, o Jorginho. Jorginho e Catarina, que apareceu depois. E aí foi o ex-governador Belivaldo, né, que, digamos assim, num acordo e combinado com todo o agrupamento, chancelou o nome dela. Mas eu faço questão de dizer que, assim, na conversa com Catarina, ela coloca, primeiro, que as duas, né, que nunca se viram no ambiente da política. Então, elas são tipicamente o que a gente estuda como a outsider, aquela pessoa que faz uma carreira, que constrói uma trajetória e que depois entra na política. O próprio Alessandro Vieira é outro exemplo disso.
mas se sentiu muito à vontade na política. Eu acho que ela já lhe disse isso aqui nessa posição que Perfeito. eu estou. Ela já lhe disse que. E eu acho que ela está muito à vontade e tem desempenhado, inclusive, com muita competência o mandato de deputada federal, que é bom e que mostra que, assim, e inclusive incorporado pautas femininas à sua atuação. Recebo aqui da Marta Mendonça. Heloísa é maravilhosa, minha inspiração e chefe que fez toda a diferença na minha vida. A mulher que foi um divisor de águas na comunicação sergipana. É a Marta Mendonça, que é superintendente de comunicação aí atualmente da Secretaria de Estado da Comunicação. Recebo outras mensagens aqui também. O Antero Alves está aqui parabenizando também pela entrevista. Alberto Jorge mandou áudio aqui. Não sei se consigo colocar no ar, viu, Alberto? Mas se for parabenizando, me diz aí por texto, porque o tempo está apertado. Nós fomos traídos pela Tancredo Neves, porque precisávamos de mais tempo para aprofundar esse assunto, né, Heloísa? Já são 7h59, olha, passou voando. Eu lhe pergunto, nesse seu levantamento para fazer esse estudo, você entende que cada vez mais o eleitorado aracajuano tem uma definição por um voto numa condição de gênero ou o perfil gestor ainda impacta? Antes de mais nada, eu quero mandar um beijo e um abraço caloroso para minha amiga Marta Mendonça, dizer que a presença dela também tem sido extremamente importante para o governo e para a comunicação. Um abraço para Antero e para Alberto Jorge. Aliás, para não perder a piada, eu não perder, não posso, né? Eu posso perder até o amigo, mas a piada não posso perder, nem assim que diz o ditado. Sim. Se ela lhe tem como espelho, criatura, tu criou uma cópia, porque a mulher braço firme igual. Passei já. Então eu fico mais feliz ainda. Olha Ela deve só. estar rindo lá do outro lado agora também, claro, mas voltando. Não teria como não estar, né? Mas olha só, Nivaldo, Narciso. Primeiro que, assim, realmente a Tancredo Neves, eu acho que você tem que botar o tráfego, o trânsito na pauta de todo prefeiturável. Você sabe que você não é a primeira, não, né? Claro Vários entrevistados claro que não. aqui se perdem no caminho. Aracaju é outra cidade com esse problema de trânsito. Mas assim, vamos lá. Primeiro, eu acho que é um tema nacional, é uma questão nacional. A gente, hoje, a presença feminina, o papel da mulher nos espaços onde as decisões são tomadas é uma necessidade histórica e que não haverá declínio. Esse é um ponto. Segundo, eu tenho colocado que Aracaju, Narciso, teve 2 mulheres vice-prefeitas nos últimos 2 processos eleitorais. Nenhuma terminou o mandato ao lado de Edivaldo Nogueira, porque com capital político próprio, alçaram outros voos. Eliane Aquino virou vice-governadora 2 anos depois e houve um clamor pelo nome dela para fazer parte da chapa do agrupamento que governava e que continua governando Sergipe. Catarina, a gente acabou de colocar aqui, ela foi se torna deputada federal. Também Edivaldo Nogueira está terminando o mandato sem vice. Então, há sim um espaço. Eu acho que esse debate ele precisa estar presente. Eu acho que não vale a gente dizer que o que importa é a gestão. Na gestão, com relação ao perfil de gestora, nós temos mulheres aí que têm já serviços prestados à sociedade e que são nomes que estão postos. O que eu acho que é extremamente significativo, acho que é um sinal, sim, é que quando a gente tem um levantamento de um instituto como França, que é um instituto que tem feito um trabalho significativo nos últimos processos eleitorais, ele diz que os principais nomes são nomes femininos. E aí a gente pode ser de espectros político-ideológicos diferentes. Nós temos Emília, nós temos Iandra, nós temos Eliane Aquino, nós temos a própria Catarina Feitosa, a Daniele Garcia, todas elas sendo lembradas pelo eleitorado. Então, 2024, e aí eu já mando um recado para os dirigentes do sexo masculino dos partidos, 2024 passa, sim,
pelo debate acerca do marcador de gênero e da presença feminina na política e na gestão, meu caro Narciso. O Pablo Henrique diz aqui, excelente entrevista com a querida Heloísa Galdino, que além de uma excelente e sucedida comunicóloga, agora se consolida como uma das maiores pesquisadoras na área política. Heloísa, eu quero esses últimos... A Marta Mendonça está dando risada aqui, diz que aprendeu o pulso firme mesmo. Eu quero lhe perguntar o seguinte, você teve uma trajetória participando pela coordenação de campanhas eleitorais. Esse estudo levantou assim um desejo de retornar, quem sabe, ao comando de alguma campanha no próximo pleito? Não, veja, Narciso, na verdade foi um respiro, eu resolvi voltar para essa veia acadêmica que fazia parte da minha vida lá atrás, quando Marcelo Deda, né, me puxou para tarefas que acabaram me fazendo afastar disso. Mas, assim, eu acredito que colaborar com processos político-eleitorais é sempre possível, não tem... É da assim, sua marca militante. É da minha marca. Enquanto profissional. É possível também, a partir do que se apresentar e da maneira como as coisas se encaminharem, eu posso sim colaborar com alguma campanha. O que eu quero perguntar é o seguinte, Heloísa Galdino pode sair de uma atuação partidária pela sua história para uma atuação profissional, se colocando como... Nós tivemos aí a figura da Candice, que sai agora dos bastidores, vem para o cenário político como uma possível pré-candidata. Tem um vácuo aí para a atuação da mulher no marketing também? Sim, eu acho que... Eu acredito que tem espaço para a atuação da mulher em todas as áreas. No que diz respeito a Heloísa Galdino, eu estou me colocando profissionalmente, como sempre me coloquei, e acho que, assim, pelo próprio processo e o andamento da vida, da maturidade, eu acho que mais ainda para essa questão de entender os processos de colaborar com eles. Heloísa, obrigado pela participação. Já estou ansioso pela publicação aí para poder... Eu quero criar ansiedade mesmo. esse estudo aí dentro do que você analisou nessa dissertação. Parabéns, um bom retorno e a gente torce, quem sabe aí, que sua competência volte a atuar nas campanhas eleitorais nesse próximo pleito de 2024. Muito obrigada, Narciso. Obrigada à sua audiência. Um abraço. Já tem disponível algum trecho? Não, né? Veja, eu estou transformando num artigo a primeira parte, porque eu não depositei ainda a versão final na universidade. Tenho a ata do título, mas ainda vou fazer os últimos... Ainda tem a parte burocrática. Isso, muito bem. Exatamente. Obrigado pela presença.